Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse é o vídeo número 68, continuando o caráter da revelação espírita, a Gênese, capítulo 1. Eu sei que aquele que continuar nos acompanhando, ele vai se deslumbrar com muitas... Eu vou usar esse termo simbólico, tá, gente? Mas ele vai se deslumbrar com muitas revelações. Revelações no sentido, são revelações com a letra V minúscula, né? Mas muitas coisas assim que ele não sabia, muitas coisas, né, que está agora sendo proporcionado. Tem tanta coisa pela frente que às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas está repetindo muito a Gênese, caráter da revelação espírita. Ora, mas Kardec está expondo o caráter da revelação espírita. Caráter. Você entende com todo respeito? Significa caráter. É a mesma coisa. O caráter de um currículo. Geralmente, o que seria o caráter de um currículo de um profissional? Tudo que o leva à condição de um profissional. Então é uma apresentação mostrando o caráter dele, o que caracteriza tudo aquilo. Por isso aqui, olha, terminando, Kardec diz assim, ó, a questão de número 20. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Olha só, você observa uma coisa. Lá no princípio, o carne de pescoço que vai voltar. Mas é rapidinho, não se preocupa não, tá? Ó, aqui no princípio, na questão de número 1, Kardec fez a seguinte pergunta. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Sem antes estudar tudo que nós estudamos aqui, jamais poderíamos afirmar que o Espiritismo seria de fato uma das grandes revelações. Pois viemos a saber que Moisés, viemos a saber que, dentro dos estudos aqui, viemos a saber que Moisés, na condição de primeira revelação, Jesus na condição de segunda revelação, os dois, a primeira e a segunda revelação, foram de ordens humana. E aí, como que fica? Pois viemos a partir de então a descobrir que o Espiritismo nunca foi de ordem humana.
E aí como que fica a situação? Dizer que o Espiritismo é a terceira das grandes revelações sem antes saber de que ordem foi a primeira e a segunda, é ser muito leviano, é ser muito imprudente, é ser muito sem caráter. Fulano, pois não? Você pergunta para o espírita. Quantas revelações existiu aqui na Terra? Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. A terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Você consegue entender que, de certa forma, a pessoa está certa. Só que você pergunta a ele: você tem algo mais a me dizer? Não. Por quê? Não, por nada. Porque você deve interrogá-lo. E ao mesmo tempo você deve questioná-lo, mas quais as revelações? Das 3 revelações, quais as revelações de natureza humana? E quais as revelações de natureza divina, quer dizer, de ordem dos espíritos e não de ordem do homem? Você entendeu? Nós temos que entender que é preciso separar o joio do trigo. Todas as 3 revelações são importantíssimas. Todas as 3. Porque uma se fundamenta na outra. Mas o estudo dos fatos nos levam a compreender que as 2 primeiras revelações foram de natureza humana. E que a doutrina dos espíritos foi de natureza dos espíritos. Não houve interferência nenhuma humana na terceira revelação. Não houve. Não existiu interferência nenhuma. Você entendeu? Então, razão agora, nesse exato momento, depois de 32 páginas, primeira pergunta, questão de número 1. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Pode. Aqui, ninguém pode dizer que o Espiritismo é ou não é uma revelação. E se ele ousa dizer, ele não tem conhecimento. Se o Espiritismo é de ordem humana ou se é de ordem dos espíritos. Ele não sabe dizer. Então, quando nós não temos certeza,
é melhor calar a boca, é melhor estudar. É o que eu tenho dito. Presidentes de casas espíritas, tens conhecimento de todos esses fatos? Tenho. Então por que não praticas? Mas eu estou praticando. Você está praticando, reunindo uma meia dúzia de médios sem preparo algum e já já está colocando eles para receber espírito. Primeiro que não existe receber espírito. Não existe receber espírito, não existe incorporação de espírito. Espírito não baixa, espírito não entra. Espírito se comunica através de sintonia. Espírito não precisa estar rente ao médium para poder deixar tua mensagem. O espírito pode encontrar-se milhões de quilômetros de distância do médium. Que se o médium é uma ferramenta disciplinada, e se o espírito é auxiliado pelos benfeitores ou ele mesmo tem condições de proceder daquela forma, ele sintoniza aquele médium. Quantos milhares de espíritos que deixaram mensagens através de Chico Xavier e que deixam mensagens através de Carlos Bacelli em Uberaba, que é um grande instrumento da espiritualidade aqui na Terra, graças a Deus, em 2023 ainda, no corpo físico, que às vezes as pessoas vão ali no Carlos Bacelli achando que os espíritos estão ali, rentes ao Carlos Bacelli, transmitindo a mensagem. Isso é relativo, isso é complexo. Às vezes os espíritos encontram-se nos hospitais, nas colônias, impossibilitados de ali estar presente. Mas graças à sintonia com o médium que é muito disciplinado, Carlos Bacelli, logra êxito a família. E às vezes, como já dissemos, muitos parentes daquela família passam-se por aquele ente querido qual lá você foi em busca da mensagem. Só para acalmar um pouco o coraçãozinho sofrido das pessoas. Deus é misericórdia. Isso não é enganar ninguém. Isso é misericórdia divina. Mas só depois de estudar 32 páginas na Gênese, é que nós podemos ouvir isso de Kardec. Olha só. Razão A, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Mas nós não podíamos dizer isso. E aqueles que dissessem isso antes seria taxado de leviano, de hipócrita, de antagonista, de mistificador, de charlatão. Você estudou as 5 obras básicas? Não. Então eu lhe faço uma pergunta. A doutrina dos espíritos é a terceira revelação? É. Então você é um charlatão. Mas por que eu sou um charlatão? Porque você acaba de me dizer que a doutrina dos espíritos é a terceira revelação.
Mas já me disseram isso. Já te disseram, então guardasse para você o que disseram a você, porque você não tem certeza. Por que você passa adiante aquilo que você não tem certeza? Eu sou carne e pescoço nesse sentido. Guarda para você o que você não sabe. Você estudou? Não. Então se cale. Não passe informação que você não teve oportunidade de estudar. Não passe informação que você não tenha certeza. Não é porque o Papa lhe disse que você vai. É igual o Chico Xavier disse, que em matéria de fofoca, nós temos que ser a última estação. Chegou até nós, encerremos ali. Tem pessoas que às vezes me traz fofoca. E eu procuro ouvir por amor e caridade, porque às vezes a pessoa quer desabafar. Você entendeu? Às vezes a pessoa quer desabafar. Eu deixo a pessoa desabafar. Mas depois eu, zipinho na boca. Só que eu demonstro uma atitude de curiosidade. Eu sou muito curioso. Não no intuito de me informar e de me manter informado a respeito do que não me interessa. Não, isso é psicologia, gente. Eu pareço ser curioso justamente para dar oportunidade a outra pessoa de espairecer a mente, de tranquilizar, porque parece que quando as pessoas desabafam, elas se sentem assim mais tranquilas. Então eu me demonstro assim muito curioso mediante certas situações. Agora, pode ter certeza de uma coisa que eu estou dizendo é verdade, sabe por quê? Porque não se admite mentira aqui. E mentira aqui desequilibra os meus sentidos. Eu deixo de ter perante a espiritualidade a autorização de fazer o que eu estou fazendo aqui. Então eu sou aquele que eu tenho que orar, vigiar e policiar minhas atitudes constante. Então eu me demonstro assim, curioso. Você entendeu? Para dar oportunidade às pessoas de desabafar. Vai, desabafa. O que foi? O que é isso? Tem uns amigos que até me consideram eu como curioso. Nossa, mas você é tão curioso, hein? As pessoas, como disse Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ali eu estou pagando um preço tão alto para agir daquela forma, eu estou querendo ajudar as pessoas, eu estou querendo contribuir de alguma forma. Tanta coisa que eu podia dizer, mas eu não posso dizer, porque o médio sensato, 99% ele se cala. Às vezes, o médio sensato, ele chega ao ponto de encostar a cabeça no travesseiro e chorar, 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 porque o mundo não o compreendeu. Mas é melhor você chorar lá no travesseiro do que você machucar o coração alheio. Então aqui, agora, nós podemos. Aí vamos dizer, você interroga uma pessoa.
O Espiritismo é a terceira revelação? É. Por que você está me dizendo que é? Porque eu estudei. Você estudou? Sim. Principalmente até a página 32 no livro A Gênese, mediante todas as castas, etnias, mediante todos os sistemas, mediante todos os métodos, mediante todas as ciências, né? Química, alquimia, mineralogia, botânica, enfim, mediante todo o esclarecimento de Kardec ali, chegou-se à conclusão que o Espiritismo, de fato, é a grande revelação. Vejam que essas revelações diferem e qual laço que as liga entre si. Agora vai iniciar o que diferem, o qual o laço que as ligam entre si. Então, o que significa isso? A primeira revelação mosaica, né, do legislador hebreu. A primeira revelação. Jesus, a lei do amor. A doutrina dos espíritos, a terceira revelação, na condição do Consolador prometido pelo Cristo, que é o cristianismo redivivo. Tá bom. Agora nós vamos aprender, né, o que diferem, né? E qual laço que as ligam entre si. Agora sim. Agora nós podemos dizer que a primeira revelação e a segunda revelação é de lei humana, são de leis humanas. A terceira revelação é de fato, agora não podemos usar o termo, de fato, a grande revelação, a terceira grande revelação, que é de ordem espiritual, de ordem dos espíritos, mas não basta. Nós não podemos nos contentar com isso, porque ainda não caracteriza tudo isso fatos. Nos encontramos a caminho. Ei, parece que é brincadeira, né? Mas não é não, né? Que beleza, não é? Que raciocínio nós temos que usar, né? Então agora chegou o momento de separar o joio do trigo. Diferem uma das outras. Qual a diferença da lei mosaica com a segunda revelação e a segunda revelação com a terceira revelação? Porque existe entre as três algo que as diferem. Existe uma diferença entre as três. E o que as diferem? Eu torno a repetir. Gente, espiritismo não é brincadeira. Você imaginava que espiritismo fosse dessa forma? Agora eu posso dizer com todo respeito. Eu não estou dizendo nada, gente. Pelo amor dos três reis santos mitológicos. Como mudei já.
Pelo amor dos 3 reis santos mitológicos, eu não estou dizendo nada. Agora, é lamentável dizer que isso tudo que nós estamos dizendo passa em branco por 99% dos que se dizem espírita. Então nós temos que ter conhecimento, gente. Não devemos ostentar conhecimento. Não devemos exibir. Toda honra e toda glória a Deus. Nós vamos para o próximo vídeo. E no próximo vídeo, questão 21, seria parágrafo, né? Mas eu gosto de colocar assim. Nós vamos adentrar o tema que diferem uma das outras dentre as revelações. O que diferem? Né? Vamos lá.